Irmãos, vamos voltar à nossa leitura. Aonde nós estamos lendo aí a cada domingo? Tá achando fácil agora o Abacuque ou não? A primeira vez foi difícil para achar, né? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Hoje deveria ser o último episódio da nossa série, mas eu estava estudando esse último capítulo. Então, não vai ser o último episódio, vai ser o penúltimo. Nós vamos encerrar no próximo domingo, tá bom? Nós vamos pegar 2 pontos desse texto, e hoje a gente vai falar de um, e aí no próximo domingo nós vamos encerrar com o 6º episódio. E aí, gente, tivemos 5 episódios, 4, né? Quem acompanhou os 4, seja presencial, online, e aí, acompanharam? Se alguns acompanharam, outros estão com medo de acompanhar, de falar, mas não tem problema, você pode acessar o nosso YouTube. Se você não segue a nossa página no YouTube, segue lá, acompanhe, assista, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like, o seu comentário. E não perca, Deus tem falado conosco, nós temos lido, né? Começamos no capítulo 1, hoje na 5ª parte, estamos agora no capítulo 3. E Deus tem falado ao meu coração, eu acredito que Deus também tem falado com cada um de vocês. E hoje nós vamos para a penúltima parte, agora sim, de fato, a penúltima parte dessa série de mensagens. O tema da série é tempos de crise e o reencontro com a fé. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler. A oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler mais uma vez. A oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para continuar ouvindo a tua voz, Senhor. Ouvimos a tua palavra através dos louvores, do testemunho, Senhor. Queremos continuar ouvindo aqui o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida, Deus. Usa-me como um profeta, Deus. Eu não quero falar do que eu acho, o que eu penso. Eu não quero colocar aqui o meu ponto de vista. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida. Coloque a tua palavra na minha boca, no meu coração, Senhor. Que a tua palavra possa entrar no coração de cada um dos meus irmãos. Que essa palavra venha transformar a nossa vida, Jesus. Que a tua palavra venha curar-nos, Pai. Restaurar-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Fale com os meus irmãos. Fale com cada um, Deus, em nome de Jesus. E nós te pedimos, levante pessoas, Pai, nesta igreja, para pregar a tua palavra, não só aqui, mas em todo lugar. Anunciar o Evangelho, anunciar a tua mensagem. Levante pessoas que estudem a palavra de Deus, que leiam a palavra de Deus, que possam anunciar o Evangelho, Deus. Levante em nome de Jesus, que em todo lugar a tua palavra seja pregada. Que aqui neste púlpito, Pai,
a cada domingo, Senhor, nós possamos ouvir a Tua palavra, em cada grupo familiar, em cada projeto, Senhor, em cada reunião, encontro. A Tua palavra seja pregada, Deus, em nome de Jesus. Que esta igreja seja sustentada pela Tua palavra, pela Tua verdade, Senhor. Eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Abacuque, acompanhando a crise desse profeta. Nós vimos no primeiro capítulo, na primeira parte, um homem desesperado, um homem clamando a Deus, um homem buscando por resposta. Na segunda parte, nós vimos Deus respondendo a esse homem. Deus reagindo diante do clamor daquele homem. Na terceira parte, nós vemos Ele replicando. Ele tentando entender o que Deus tinha falado. Colocando o ponto de vista dele. O que ele achava, o que ele pensava. No domingo passado, nós vimos Deus conversando com ele. Deus se revelando a ele. Deus revelando para Abacuque os propósitos dele. Nós vemos Deus mostrando para Abacuque que Abacuque estava... O pensamento dele, as ideias dele, estavam muito distantes daquilo que Deus ele estava fazendo. E Deus mostrou para Abacuque que ele estava no controle da história. Que Deus não tinha perdido o domínio. Que o poder, o domínio estava nas mãos de Deus. E Deus se revelou a Abacuque. Deus mostrou para aquele profeta quem ele era. Irmãos, nos momentos de crise, nós passamos por tantas fases, por tantos momentos, por tantas circunstâncias. O que nós não podemos esperar, pensar, é que o lugar que nós estamos é um lugar de permanência. Não, não é. É um lugar de passagem. Parece que o momento que nós estamos vivendo é um lugar de permanência. Não é. É um lugar de passagem. Nós vamos vendo a cada domingo algo novo acontecendo nessa história. A cada momento Deus se revelando. Abacuque colocando um ponto de vista. Deus se revelando, mostrando o poder, o controle, a autoridade dele. E a gente pensamos assim: eu acho que não vai mudar a minha situação. Eu acho que a minha situação vai permanecer desta forma. Eu acho que eu não vou conseguir um outro rumo. Eu acho que eu não vou conseguir mudar a minha história, os meus objetivos. Não, filho. Não é assim. Não é assim. O lugar que você está hoje é um lugar de passagem. É um lugar de transição. Não é um lugar de permanência. Não se coloque aonde você está como se fosse um lugar para você estacionar e parar. Não. Deus ele quer que você continue. Deus ele quer que você continue andando, caminhando. Não é o fim. Tempo de crise é um tempo de reencontrar a fé. Não é um tempo de você viver aí parado, estacionado, pensando que acabou. Não. Deus ele tem algo para revelar a você. Deus tem algo para mostrar para você. Então hoje nós vamos ver aqui a oração de Abacuque. Uma oração após a revelação de Deus. Porque no capítulo anterior Deus havia se revelado a Abacuque. Deus havia mostrado para Abacuque o poder, a justiça, o controle, o plano dele. Após essa revelação, nós vamos ver
nesses 2 capítulos, Abacuque orando, Abacuque conversando com Deus. Capítulo 1, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. Após a revelação de Deus, após Deus se apresentar para Abacuque, nesse momento, o profeta, ele para. Nesse momento, o profeta, ele para. Talvez ele vai se ajoelhar. Talvez ele vai se prostrar. Talvez ele vai se colocar diante do Senhor. O profeta agora, ele vai orar. O profeta agora, ele vai falar com Deus. Mudou. Nós vemos agora uma atitude diferente. Alguém que até então, irmãos, estava relutando, estava combatendo, estava talvez querendo impor algumas questões. Mas após a revelação de Deus, ele para. Após a revelação de Deus, ele se prostra. Após a revelação de Deus, o profeta, ele vai orar. E o profeta, ele vai confessar. O que é confessar, senão concordar? Quando eu confesso, eu concordo. Quando eu confesso, eu concordo. Eu não vou colocar os meus argumentos. Eu não vou colocar as minhas justificativas. Eu não vou colocar os meus pontos de vista. Eu vou concordar. Eu não vou relutar. E nesse momento nós vemos Abacuque orando, falando com Deus, confessando, em concordância com o propósito de Deus. Algo novo foi gerado no coração daquele homem. Deus se revelou para aquele homem. E a alma de Abacuque foi alimentada pela revelação de Deus. A alma de Abacuque foi alimentada pela revelação de Deus. Nesse texto aqui, o quanto que eu percebo que eu preciso da revelação de Deus na minha vida. O quanto que nós precisamos que Deus se revele para nós. O quanto que nós devemos buscar essa comunhão, essa intimidade, essa revelação. Não aceitar uma vida litúrgica, uma vida comum, uma vida igual, uma vida religiosa, mas buscar ter esse encontro com Deus, um encontro que possa alimentar a sua alma, que possa converter o seu coração, um encontro que possa mudar o seu coração, o seu interior. E a partir desse encontro com Deus, a partir dessa revelação com Deus, o que Abacuque faz? Abacuque vai orar. Abacuque vai orar. Irmãos, olha que interessante. Talvez para alguns, mas Abacuque tentou de tudo. Abacuque fez de tudo e agora ele vai orar. Porque talvez conosco é assim. Parece que para a gente a oração é o último recurso. Agora só me resta orar. Só nos resta orar. Parece que oração é o fim. Olha, eu vou tentar fazer todas as coisas. Se não der certo, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Irmão, aqui a questão para Abacuque não é o último recurso, não. Aqui nós vemos um homem que foi avivado pela revelação de Deus. E a partir dessa revelação, a partir desse avivamento, ele entende o único recurso, que não é mais discutir, não é mais impor,
não é tentar fazer com as próprias forças. O único recurso é a oração. O que acontece conosco é colocar a oração em último ponto. Como nós apanhamos nessa vida? Porque a gente faz do nosso jeito. Como nós apanhamos nessa vida? Porque nós atingimos uma vida de independência. E vamos fazendo do nosso querer. E quando não aguentamos mais, a gente ora. Eu lembro uma vez, numa situação em casa, eu não lembro o que aconteceu, mas eu conversei com a Patrícia, com os meninos, e disse assim: a gente vai fazer um período de oração, 1 mês, 2 meses, por algum motivo. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: por que agora? Por que agora? Por que fazer um período de oração apenas quando você não tem mais recurso? Por que agora? Como é que está a sua vida de oração? Será que a sua oração é o último recurso? Será que a sua oração é aquele pedido de socorro de alguém que se jogou na água, mas de alguém que não sabia nadar e se jogou mesmo assim? E quando está se afogando, clama a Deus, mas por um ato sem lógica, impensável, inadmissível. Como é que alguém que não sabe nadar pula numa piscina? Talvez em um ato de prepotência nosso, uma escolha prepotente nossa, e aí nos jogamos, e quando lá estamos sem forças, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Irmãos, eu não estou dizendo para você que você não pode orar quando você está lá se afogando. Eu não estou dizendo que naquele momento lá com a minha família a gente não fez aquele período de oração. A gente fez. Só que Deus me alertou. A oração não pode ser o último recurso. A oração é uma resposta. É uma ação de um coração que tem a revelação de Deus. Quando Deus se revela a um homem, esse homem é impelido a orar, a clamar, a buscar a Deus. Porque a oração não nos atrai, porque talvez estamos distantes da revelação de Deus. Estamos longe do conhecimento de Deus. Irmãos, quanto mais você conhecer de Deus, mais perto você vai querer estar dele. E Abacuque, quando teve a revelação de Deus, o que esse homem fez foi orar, foi clamar, e foi buscar ao Senhor. E o que chama a atenção aqui também, é que nada mudou. Nada mudou. Babilônia estava vindo. Judá seria levada em cativeiro. O povo escolhido por Deus iria sofrer as consequências do pecado. Abacuque iria sofrer junto com todo o povo. A situação não mudou. Mas o que mudou, irmão? Foi o coração do profeta. Foi o coração do profeta. Nós estamos orando para Deus mudar circunstâncias. Nós estamos orando para Deus mudar situações. Vou dizer para você, Deus, Ele quer mudar o seu coração. Ele quer mudar você. Talvez a situação vai permanecer a mesma. Talvez a circunstância
será do mesmo jeito. Mas Deus quer gerar algo dentro de você. Deus quer mudar o seu coração, assim como mudou o coração do profeta. A conquista, a vitória aqui, foi que esse homem teve a revelação de Deus. Esse homem compreendeu a Deus. Esse homem aceitou a vontade de Deus. Esse homem se prostrou diante de Deus. Esse homem entendeu que Deus está acima dos interesses dele, da vontade dele, dos planos dele, do que ele achava. Esse homem compreendeu. A partir dessa compreensão, que veio da revelação dada por Deus, o coração do profeta foi mudado. O coração do profeta foi mudado. É muito fácil para nós mudarmos quando a situação para nós muda. Seria mais fácil aqui a gente ler Deus falando assim: Abacuque, tudo bem, vou fazer do seu jeito, Abacuque. Babilônia não vai vir, vou passar panos quentes nos pecados de Judá. E vamos seguir a vida aí, Abacuque. Tá felizão, Abacuque? Deus, tô contigo. Poderia ser assim. E nós queremos que a nossa história seja assim. Nós queremos sorrir quando Deus muda o ambiente, quando Deus muda a circunstância. Só que talvez o que Deus ele quer, um sorriso de alguém que talvez a situação não mude, mas um sorriso de alguém que tem uma revelação de Deus. Um sorriso de alguém que contempla os planos de Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus. Irmão, Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Deus espera isso de nós. O profeta havia passado por uma profunda transformação. Agora ele entendeu: o justo viverá pela fé. Agora Abacuque havia entendido: o justo viverá pela fé. O tempo de crise que Abacuque passou, o aproximou de Deus, a ter essa comunhão, essa revelação de Deus. E Abacuque entende que agora a vida é pela fé, e não pelas coisas que acontecem, mas a vida pela fé, baseada nos propósitos e nos planos de Deus. E o que um homem e uma mulher de fé faz? Eles oram. Eles oram. Pessoas de fé dobram os seus joelhos. Pessoas de fé dobram os seus joelhos. Bate o desespero, bate o desânimo, bate a agonia, vontade de correr, de fugir. Mas pessoas de fé dobra o seu joelho diante de Deus e clama ao Senhor. E aí? E aí? O que Deus ele quer, irmão, fazer nesse tempo de crise em sua vida? Ele quer tornar você uma mulher e um homem de fé. Nossa, como pode? Como pode tudo se ruindo e você aí orando, dobrando o seu joelho? É fé. É fé. Como pode tudo na sua vida desabando e você está servindo a Deus, e você está continuando, e você está lutando? É fé. É fé.
O combustível do homem de fé, o combustível da mulher de fé é a oração. É a oração. Essa é a grande lição, irmão, que Abacuque aprende. O justo viverá pela fé. O homem que vive pela fé, ele ora sem cessar. Ele ora sem cessar. Quando você deixou de orar? Quando você deixou de orar? Quando você abandonou a sua vida de oração? Quando você deixou de dobrar os seus joelhos? Quando? Deus quer resgatar na sua vida hoje a oração, irmão. Deus quer resgatar na sua vida a oração. Mas que oração é essa? Que oração é essa? Versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A oração, ela sustenta a nossa vida. Só que o que sustentava a oração de Abacuque, o que sustentava a oração de Abacuque, o sustento da oração de Abacuque tinha mudado. Porque nós vemos no começo, a oração de Abacuque, baseada no tempo dele, na hora dele, no jeito dele, da forma dele, daquilo que ele entendia. Irmão, depois da revelação de Deus, a oração de Abacuque mudou. Houve uma conversão na oração de Abacuque. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu estou maravilhado contigo. Estou maravilhado, eu temo diante dos teus atos. A oração de Abacuque agora é a partir da revelação de Deus. A oração de Abacuque agora era a partir das maravilhas que ele encontrava em Deus. A oração de Abacuque agora era a partir daquilo que ele tinha ouvido de Deus. A oração de Abacuque mudou. Irmãos, precisamos ser avivados na oração. Mais um outro ponto. Precisamos que a base da nossa oração também seja avivada. Abacuque agora, ele não ora mais a partir da sua inquietação, do seu achismo, do seu tempo, daquilo que ele acha justo ou injusto. A oração de Abacuque agora é em concordância. Em concordância com quem? Com Deus. Abacuque agora tem uma base na sua oração. A base da oração de Abacuque era o próprio Deus. Irmãos, a oração eficaz é a oração baseada na revelação do próprio Deus. A oração eficaz é a oração revelada, baseada a partir da revelação do próprio Deus. Não é mais uma oração centrada em mim. É uma oração centrada em Deus. O profeta agora tem Deus como centro. O centro da oração de Abacuque está em Deus. Irmão,
Eu convido você agora a mudar o foco da sua oração. Antes de orar, se esvazie. Se esvazie. Peça para o Espírito Santo conduzir a sua oração, a sua fala. Peça para o Espírito Santo conduzir você. Senhor, eu quero orar a partir da tua revelação, Deus. Eu quero orar a partir daquilo que o Senhor é. Toda a declaração de Abacuque agora é firmada em Deus. Em Deus. A declaração de Abacuque era centrada em Deus. Nesse tempo de crise, Deus Ele quer nos levar ao mudar o nosso olhar. Deus está dizendo para você, pare de olhar para a circunstância, para o momento, para baixo, e olhe para mim. Olhe para mim. Olhando para Deus, você reencontra a fé. Olhando para a situação, você vai encontrar o desespero. Você vai encontrar agonia. E quando você olhar para Deus, irmãos, a sua oração vai ter outro foco. A sua oração vai ter um outro alvo. A sua oração vai ter um outro objetivo. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém conversar com você, tentar se explicar, e você diz, não, não é nada disso. Não, não é isso, não é disso que eu quero que você entenda. E a pessoa está falando lá e a mente dela está longe da realidade, da verdade, e você diz assim, não, não é isso. Eu não quero que você entenda isso, não é disso que eu estou falando. E às vezes a gente está lá orando, e Deus está falando para nós, olha, não é disso, não é sobre isso, filho. Não é sobre essas questões. Existe algo, existe outra coisa. Existe algo que eu quero mostrar para você, revelar para você. Eu quero que você veja. E quando você ver, a sua oração vai mudar. O seu coração vai mudar. O seu clamor vai mudar. Porque você vai ver um propósito maior. Você vai enxergar algo maior. A nossa oração às vezes está num campo limitado, numa visão limitada, numa dimensão humana. E Deus quer se revelar para nós, para que você veja, é outro nível. Existe outro nível, existe um outro patamar, existe um outro universo, existe uma outra dimensão. E eu quero que você veja, eu quero que você enxergue, eu quero que seu coração seja transformado, para que a sua oração seja mudada. Foi o que aconteceu com Abacuque. A situação continua a mesma, de Judá, Babilônia, a mesma. Mas o coração dele foi transformado a partir da revelação de Deus, a partir do que Deus mostrou para aquele homem. Meu irmão, a oração começa quando eu consigo ouvir a voz de Deus. A oração começa quando eu consigo ouvir a voz de Deus. Quando Abacuque entendeu, quando Abacuque ouviu a Deus, quando Abacuque deixou a palavra penetrar no coração dele, esse homem mudou. Irmãos, como devemos orar para Deus converter o nosso coração? Como nós devemos orar para Deus converter o nosso coração, irmão? Como estamos cheios de nós. Como o nosso coração é duro. Como o nosso coração é arrogante, prepotente.
Como nosso coração é aquela porta trancada, fechada. Como nós precisamos orar, falar: Deus, quebranta o meu coração. Não me deixe viver como um cego, como um surdo. Não me deixe viver nessa dimensão, Deus. Eu não quero. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero enxergar o que o Senhor quer que eu enxergue, Senhor. Eu não quero viver dessa forma, ó Deus. Irmãos, peça para Deus quebrantar o seu coração. Peça para Deus. Não faça uma oração cheia de prepotência, não. Não faça uma oração cheia de si, não. Não faça. Se prostre. Confesse. 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 Concorde com a grandeza e com o poder de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Abacuque ouviu a voz de Deus. Irmãos, é a voz de Deus que vai apontar para nós uma direção. É a voz de Deus que vai encher o nosso coração para devolvermos a Ele o que Ele tem colocado em nós. É a voz de Deus que vai nos encher das verdades, do ensinamento dEle. É a leitura da palavra que vai nos encher de direção. Às vezes a nossa oração é vazia, porque o nosso coração é vazio. Nós não enchemos o nosso coração da palavra de Deus. Nós precisamos. É essencial ler a palavra. Tem gente que fica discutindo o que é mais importante, orar ou ler. Irmãos, a gente quer encontrar dicotomia em tudo. Precisamos orar e ler. Orar e ler. Precisamos ler para a nossa oração ter conteúdo. Precisamos orar para ter entendimento do conteúdo que estamos lendo. Não precisa ficar brigando o que é mais importante, irmão. Nós precisamos da leitura e da oração. Nós precisamos da leitura e da oração. Tem como orar sem fé? Quem não tem fé nem ora, irmão. Quem não tem fé nem ora. A fé, como diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida. A mensagem é ouvida por aquele que lê a palavra, por aquele que lê a palavra. Eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso compreender a palavra de Deus. Tem um escritor, o Moody, um avivalista, um evangelista. Olha o que ele disse. Eu pensava que deveria fechar a minha Bíblia e orar pedindo fé. Mas eu aprendi que era estudando a palavra que eu obteria fé para continuar orando. Eu pensava que eu deveria fechar a Bíblia e orar pedindo fé. Mas eu aprendi que era estudando a palavra que eu obteria fé para continuar orando. Esse homem, esse profeta, Abacuque, ele mudou. O coração dele foi mudado, porque ele teve a revelação de Deus. A partir dessa revelação de Deus, ele passou a orar. Mas a oração de Abacuque agora não era mais pautada naquilo que ele achava, naquilo que ele pensava. A oração de Abacuque agora era centrada na palavra de Deus. Era centrada na revelação de Deus. Para a gente caminhar para o fim agora, alguns aspectos da oração de Abacuque. Abacuque diz assim no versículo 2: Senhor, eu ouvi falar da tua fama.
Nesse primeiro ponto, acabou o questionamento. O questionamento do profeta acabou. O profeta se coloca agora submisso à vontade de Deus. Em tempos de crise, seja submisso à vontade de Deus. Seja submisso à vontade de Deus. Submissão é confiança em Deus. Submissão é um posicionamento de fé. Submissão é um posicionamento de fé. Ele continua dizendo: eu temo diante dos teus atos. Estou maravilhado com as tuas obras. Em tempos de crise, irmão, contemple o propósito de Deus. Busque a revelação do Senhor. Esse homem agora, ele passa a adorar a Deus. Ele passa a glorificar ao Senhor. Ao invés de ficar relutando, lutando, ele passa a adorar a Deus. De adorar ao Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor. E ele continua dizendo: realiza em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Irmãos, ele faz um pedido aqui. Talvez você pode estar pensando: Cláudio, mas agora eu não posso pedir mais nada, então. Pode, claro que pode. Você pode pedir, você pode rasgar o seu coração diante de Deus. Você pode ser sincero diante de Deus. Mas agora ele pede para Deus realizar de novo o que ele já fez. Ele pede para Deus fazer de novo o que ele fez com o povo escolhido. Não é um pedido de desistência. Não é um pedido para colocar um fim. É um pedido: Senhor, faz de novo. Aquela obra que o Senhor fez em nosso povo, aquela obra que o Senhor fez em nosso meio, faz de novo as mesmas obras. E mais, faz com que essas obras sejam conhecidas em nosso tempo. Irmão, talvez você, nesse tempo de crise, tenha pensado em desistir. Talvez você, nesse tempo de crise, tenha pensado em parar. Talvez a sua oração é: Senhor, as coisas não vão mudar, as coisas vão permanecer do mesmo jeito, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não vou mais, eu vou parar e eu vou desistir, porque não vai ter mais jeito. Só que mesmo Babilônia vindo, mesmo sabendo que tudo iria se cumprir, mesmo que o povo escolhido de Deus seria levado em cativeiro, esse homem, a partir da revelação de Deus, ele tinha fé. E ele falou: Senhor, realiza de novo, Deus. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras que o Senhor fez naquele tempo. Irmão, Deus chamou você. Deus chamou você para clamar. Você está pensando que a geração está perdida. Você está pensando que o ambiente que você está não tem mais jeito. Só que talvez Deus chamou você, sabe para quê? Para clamar e falar: Deus, realiza em minha época as mesmas obras que o Senhor fez no passado.
Ao invés de falar, Senhor, eu não aguento, eu não quero, eu desisto, eu não vou, eu não prossigo. Deus está te chamando para ser alguém que clama, que busca, que tem fé. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Essa geração precisa ver. Essa geração precisa ver o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus que realiza milagre, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz o céu do maná, do céu descer o maná. Realiza de novo. Realiza de novo aqui nessa época. Irmão, Deus chamou você. Deus chamou você para orar, para clamar, a partir daquilo que Ele é, da obra dEle. Irmão, Abacuque mudou o coração. Agora não é mais o que ele acha, agora não é mais o que ele pensa, porque ele entendeu que Deus está no controle da história. Ele entendeu que o domínio, o poder está nas mãos de Deus. Abacuque agora se coloca a Deus. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o poder de tudo. Realiza de novo, ó Deus. Realiza de novo as mesmas obras. A nossa geração aqui fica criticando a geração passada. A gente fala que é mimimi, que é Nutella, que é isso, que é aquilo. Irmãos, nós somos chamados para orar, para clamar. Deus, Ele quer usar a sua vida para Ele realizar as mesmas obras que Ele realizou no passado, realizar na vida dessa juventude, desse jovem, dessas crianças, no meio do povo. Eu não fui chamado para tacar pedra, para apontar, para julgar. Eu fui chamado para lutar por uma geração. Eu fui lutado para orar por uma geração. Eu fui chamado para ser um profeta desta geração. Você é um profeta desta geração. Realiza, ó Deus, as mesmas obras. Realiza, ó Deus, as mesmas obras. Que essa geração possa conhecer. Que essa geração possa ver o teu poder, a glória, a tua majestade. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida para que esse povo conheça quem Tu és. Usa a minha vida para que esse povo tenha um encontro contigo. Filho, não se cale. Esse profeta, ele lutou. Esse profeta questionou. Esse profeta tentou. Mas esse profeta se rendeu a Deus. Esse homem se rendeu a Deus. E eu convido a você a se render ao plano dele. Encontre a sua fé. Encontre a sua fé. Como é difícil lutar. Como é difícil batalhar. Esse profeta talvez só ele Deus. Talvez aquele homem abandonado, sozinho, colocado ali no meio de um povo pecador, de um povo opressor que estava vindo, mas um homem escolhido por Deus para anunciar, para mandar a mensagem dele. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido por Deus. Ore agora, centrado na palavra de Deus. Senhor, o meu coração está dolorido. Senhor, eu quero jogar tudo para o alto. Senhor, está tudo muito difícil. Mas eu quero te pedir, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, Deus.
Que eu encontre no Senhor a revelação. E que essa revelação possa mudar a minha oração. E que a minha oração agora seja centrada na Tua palavra. O que o Senhor quer, Deus, de mim. O que o Senhor quer fazer através da minha vida, Deus. O que o Senhor quer fazer de mim? Senhor, eu não quero desistir. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Realiza, Senhor. Realiza de novo. Realiza na minha vida. Peça para Deus realizar na sua vida novas obras. Senhor, realiza na vida dos meus irmãos, ó Deus. Realiza na vida dos meus irmãos a Tua obra. Faça que os meus irmãos conheçam a Tua grandeza. Faça com que os meus irmãos conheçam quem Tu és. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, de Paulo, o Deus de Pedro. Senhor, realiza na vida dos meus irmãos, do Kaique, da Rebeca, do Geneon, do Fabiano, do Davi, do Márcio. Realiza, Deus, na vida de cada um de nós. Nós somos pequenos, nós somos falhos, temos medo muitas vezes, mas o Deus de Abraão, o Deus de Abacuque, é o Deus da Ana Paula, da Carla, do Edinho, da Marta, do Renato. É o Deus da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Guarulhos. É o Deus, é o mesmo Deus. Senhor, realiza em nós as mesmas obras. Nós pedimos, Senhor, nós pedimos, converta o nosso coração, ó Deus, converta o nosso coração, e não me deixe desistir. E como Abacuque orou, em Tua ira, lembra da Tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia dessa geração, de cada jovem, de cada criança, de cada pessoa, Deus. Tenha misericórdia de cada um. Eu peço ao Senhor, tenha misericórdia. E coloque essa misericórdia no meu coração. Coloque essa misericórdia no meu coração. Vamos ficar em pé, irmãos. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aviva o nosso coração. Faça nascer, Pai. Faça nascer no nosso coração algo novo hoje, Pai. Oh, Deus. Levante homens e mulheres de oração, ó Pai. Orações centradas em Deus, na obra de Deus, no plano de Deus. Senhor, transforma vidas aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada um venha receber a Tua porção. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor, filha. Ora ao Senhor.